Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo, coloque sua opinião e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Vamos estar tratando de um assunto muito sério, um assunto que pode levar uma reflexão a você profunda e pode ser libertador sobre tua vida. Preste muita atenção naquilo que será refletido aqui nesse vídeo aqui hoje. Quero desde já lhe passar essa informação. Se o vídeo que aqui está sendo gravado ele tiver uma serventia para a tua vida, louvado para sempre seja nosso Senhor Jesus. Se ele também não for, que não lhe houver serventia, louvado também seja nosso Senhor. Contudo, aqui não será falado aquilo que eu acho, o que eu penso, mas aquilo que eu encontrei nos documentos da igreja, né? Aquilo que está apoiado e ancorado, sustentado pelo ensinamento da igreja, Sagrada Escritura, Catecismo da igreja e ensinamento do santo e aparições fixa e reconhecida de Nossa Senhora pela igreja. Então não é o que eu acho, é o que a igreja ensina. Então aí se você não concorda com o que eu acho, mas com o que a igreja acha. E católico de verdade, ele não seleciona o que ele vive, ele leva a igreja como um todo. Obviamente, lutamos sempre para buscar nosso melhor. Para começar, quero trazer aqui uma leitura, também uma profecia do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, ele coloca ali em 2 Timóteo, no capítulo 3, uma profecia que nós já vivemos, se você for bem atencioso com aquilo que será colocado aqui. Preste bem atenção. São Paulo coloca: nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cego de orgulho, amigo dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te. O que São Paulo fala no finalzinho? Desse tipo de gente, se afasta. Quero começar esse vídeo aqui, que vai servir tanto para homem como para mulher. Você não é todo mundo. Você não é a maioria. Você é você. Você é cristão, você é católico, você que me escuta, você é o que você escolheu ser com a graça de Deus. Deus, ele derrama sempre sua graça para que cada um de nós possamos vencer as provações que ele mesmo permite. Santo Agostinho mesmo ele vai falar assim: quem não é tentado não é provado, e quem não é provado não progride, né? Logo nós entendemos que Deus permite as tentações, Deus permite as provações, Deus não tenta ninguém. O apóstolo Tiago escreve isso lá pertinho do livro do Apocalipse. Deus permite a provação para que a gente possa crescer na fé, amadurecer na fé. E eu quero te dizer que o que aqui vai ser relatado serve tanto para o homem como para a mulher. E disso, muito claramente, vai se levar em consideração da nossa salvação. Segundo a Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, diz que todos nós compareceremos no tribunal de julgamento. Todos nós. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Morremos uma só vez e seremos julgados. Eclesiástico capítulo 7, no versículo 40. Em tudo que tu fizer, lembra de teu fim e não pecará. É o que fala a Sagrada Escritura. Devemos levar a sério a nossa salvação. Devemos levar a sério aquilo que se levará em consideração. Você não é a maioria, você não é todo mundo, você não tem que seguir todo mundo.
Você não tem que seguir moda, você não tem que seguir os passos porque ninguém faz, não. Você tem que fazer o que é certo, aquilo que a igreja lhe orienta. Se você quiser ser fiel, se você quiser ser perseverante, se você quer dar um passo na fé nesse princípio de 2026, há coisas que você precisa deixar para trás. E nisso será citado aqui no vídeo, muito forte, muito sério, com muita base para que você possa meditar. A respeito da maioria que eu tenho citado, quando a gente olha para a Sagrada Escritura, nós olhamos lá para o livro de Noé, para a história de Noé. Noé, ele ali quando houve o período em que Deus falou a Noé que iria chover naquela região, no mundo, e que Noé deveria construir uma arca. Quando a chuva veio, somente Noé e sua família entrou na arca. Quem ficou para trás para perecer na chuva? A maioria. Preste bem atenção nas citações bíblicas que assim serão dadas para que você entenda o sentido do vídeo. Noé entrou na arca com sua família. Quem pereceu? A maioria. Quando Jesus ele estava ali sendo julgado, né? Que ele acaba de ser açoitado, que ele está justamente ali com Pilatos. Quem grita para Jesus ser crucificado? A maioria. A maioria queria que Jesus fosse crucificado. Quando a gente olha para o Evangelho São João, no capítulo 6, ali nós pegamos o importante do capítulo 6, de 48 a 55, Jesus ele faz uma pregação, e quando Jesus faz uma pregação, ele fala: quem não come minha carne, quem não bebe meu sangue, não terá vida eterna. Então as pessoas falaram: ah, essa pregação é muito dura, esse homem é um exagerado. Claro, não nessas palavras, mas nesse sentido. As pessoas, a multidão foram embora. Jesus, quando viu que a multidão inteira foi embora, então Jesus ele olha para os seus discípulos e fala: e vocês também não vão? Como se Jesus falasse assim: a minha doutrina é intocável. A minha pregação, ela não vai se adulterar. A verdade do evangelho, queira você falar, queira você não falar, queira você falar o que você quiser e não quiser falar a verdade do evangelho, ela não vai mudar. Eu estabeleci desse jeito, eu sou Jesus, eu sou Deus. Então Jesus falou para seus discípulos: vocês também não vão? Pedro, pela moção do Espírito Santo, em Evangelho São João, capítulo 6, versículo 68, falamos: a quem iremos nós, Senhor? Só tu tem palavra de vida eterna. Uma multidão foi. Quem era a multidão? A maioria. A maioria. Gênesis no capítulo 18, de 17 a 18, especificamente 18, quando ali o episódio de Sodoma e Gomorra, que Deus faz chover uma chuva de fogo e enxofre para destruir aquela cidade. Deus manda para ali 2 anjos para ali buscar os irmãos, o irmão de Abraão, a família do irmão de Abraão, a família de Ló. Somente uma família é salva. E quem fica para trás para perecer naquele castigo daquela cidade? A maioria. Tome cuidado com a maioria, porque todo mundo faz, eu faço, porque todo mundo segue aqui, eu vou seguir, porque todo mundo acha que é assim, eu vou assim. Você não é a maioria, você é livre por suas escolhas têm consequência. Preste muita atenção em todo esse vídeo, assista todo esse vídeo para você entender. Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, no versículo 13, no versículo 14, o que é que diz a Sagrada Escritura lá? O Evangelho de São Mateus, ele cita uma pregação que diz assim: larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e muitos passarão por ela. Estreito e apertado é o caminho que conduz ao céu, e raríssimo são os que entrarão por ela. Ou seja, larga e espaçosa o caminho da perdição, e muitos, esse muitos é a maioria. Muita atenção com a maioria. Nossa Senhora de Fátima revelou ali em 1917 para Jacinta, Francisco e Lúcia, as 3 crianças. Nossa Senhora falou o quê? Muitas almas estão indo para o inferno porque não tem quem reze por ela. Esse muita pode aqui ser representado por a maioria.
a maioria. Evangelho São Lucas, no capítulo 13, os discípulos perguntaram para Jesus assim: mestre, é verdade que nem todos vão se salvar? Qual é a resposta de Jesus? Esforçai-vos, porque muitos tentarão e não conseguirão. Esse muitos que vão tentar é a maioria. Você percebe que nem todo mundo vai se salvar? Você percebe que a maioria vai se condenar? E quem confirma isso para terminar com chave de ouro é São Padre Pio de Pietrelcina. Um dia encontraram São Padre Pio de Pietrelcina chorando. Então questionaram: Padre Pio, por que você está chorando? Padre Pio respondeu assim, preste atenção: eu tenho medo de um inferno não caber de tanta alma que vai se condenar na próxima geração. É essa geração da agora. Essa geração da agora. A maioria vai se condenar. Né? Nossa Senhora de Fátima, novamente, 1917. Nossa Senhora falou assim para Jacinta, Lúcia e Francisco: aonde vim muitas modas que ofenderão meu filho Jesus. O meu filho não tem moda, Nosso Senhor é sempre o mesmo. Nossa Senhora estava falando que iria surgir modas ofensivas, devassas, escrupulosas, que iriam ofender Jesus. Essa moda estava relacionada à castidade. Por que eu sei que está relacionada à castidade? Porque ela mesma voltou a falar que o pecado que mais estava levando a alma para a condenação em 1917 era o pecado da impureza. Mesmo que Nossa Senhora apareceu em Fátima, ela confirmou também na aparição de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Pensa que ali na cidade Cuidas Almas da Bahia, Nossa Senhora do Bom Sucesso é somente a imagem e a história da aparição daquela imagem. Você já pesquisou? Se não, eu vou te dizer. Nossa Senhora do Bom Sucesso, ela traz uma série de revelações que eu me recordo rapidamente aqui. 3 espadas estavam ancoradas no coração de Jesus: heresia, impureza e blasfêmia. As 3 espadas enficadas no coração de Jesus. Eu citei, a gente está falando sobre o quê? Impureza. Uma das espadas era impureza. Então, meu irmão, minha irmã, é sobre isso que eu quero falar. Você que é homem, que me escuta, você se entrega ao pecado grave, ao pecado mortal, quando você fica para cima e para baixo sem camisa, quando você fica tirando foto sem camisa. Isso é falta de pudor. A gravidade do pecado, ela vai se agravar se você for um homem casado. Porque quando você se casa, o seu corpo não mais lhe pertence, o seu corpo é da sua esposa. Se sua esposa aparece sem despida, sem roupa, ela peca porque o corpo dela é do marido. O marido não é diferente. Do mesmo jeito que o homem, ele peca quando vê uma mulher mal vestida, a mulher também peca quando vê um homem mal vestido. Evangelho São Mateus, capítulo 6, no versículo 22. O olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho tá bom, todo o teu corpo tá bom. Se teu olho tá em treva, todo o teu corpo tá em treva. E quem é que segue essas modas hoje? A maioria. Mas você não é a maioria. Você é o que você escolhe ser. Porque mesmo com a graça de Deus, Deus dá liberdade ao homem para fazer o que ele quer. Deus dá liberdade. Então, muito cuidado. Já está pecando, não se contente em pecar. Tira a foto do seu pecado e expõe em redes sociais para todo mundo ver o pecado e bater palma. Você vai prestar conta a Deus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 40. Em tudo que tu fizer, lembra de teu fim e não pecará. Não pecará. Cuidado. Profeta Isaías capítulo 59, no versículo 2. O pecado é uma barreira entre o homem e Deus. O pecado afasta o homem de Deus. Romanos capítulo 6, no versículo 23. O salário do pecado é a morte. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Não adicioneis um segundo pecado ao primeiro, pois mesmo que por um só não ficará impune. Quer dizer que nós prestaremos conta a Deus de cada pecado cometido. Então o que a gente pode evitar de consciência, evite. Você pecou, não caia mais, pelo menos lute para não cair mais.
Veja, Eclesiastes capítulo 21, no versículo 3, diz a Sagrada Escritura assim: foge do pecado como quem foge de uma serpente, porque se tu se aproxima dela, ela pode te morder, é o que fala a Sagrada Escritura. Então é preciso que a gente vigie esses pequenos detalhes. Hebreus, no capítulo 12, no versículo 4, ainda não tende resistido na luta ao pecado até o sangue. Então é preciso que você vigie. O que parece simples, porque todo mundo faz, a maioria faz, o que é que tem? Esse o que é que tem é uma loucura. Para a mulher é a mesma coisa. A roupa que você vive despida foi profetizada por Nossa Senhora de Fátima, e Nossa Senhora do Bom Sucesso, e Nossa Senhora de La Salete, e inúmeras e outras. Nossa Senhora vai vir do céu. Se fosse uma coisa sem sentido, ela iria falar em 2 aparições? Em Fátima, muitas modas que ofendem Jesus. Em Bom Sucesso, na aparição de Nossa Senhora do Bom Sucesso, ela fala assim: nas aparições de Nossa Senhora do Bom Sucesso, Nossa Senhora fala assim: as mulheres quase não vão ter pudor. Você não acredita no que eu falo? Não se preocupe não, pode pesquisar. Estude, se você duvida, estude, que a verdade vai estar no estudo. Nossa Senhora fala: as mulheres quase não terão pudor. Pudor é castidade, gente. Pudor. Segundo 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 9, a Sagrada Escritura fala assim, São Paulo fala: do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam com modéstia e sobriedade. A Bíblia fala sobre isso. O Catecismo na Igreja Católica também fala sobre pudor. Então não é uma coisa da minha cabeça, entende? E existe uma dureza de coração. Viu o que São Paulo falou aqui? Presta atenção no que eu vou ler aqui. Cego de orgulho. É uma cegueira de orgulho não querer admitir que há tipo de roupa que é pecado grave. E atenção, mulheres que ainda tem uma denúncia a fazer de muita caridade, preste atenção, eu falo por caridade. Eu falo aqui, eu sei que eu estou me expondo a falar o que ninguém quer falar para você. Ninguém tem agora a falar para você, porque sabe que isso é um assunto que causa ódio. Porém, eu falo com amor a salvação da tua alma. Eu desejo um dia entrar no céu, um dia te enxergar lá com a graça de Deus. Preste muita atenção. O que está acontecendo hoje é uma falta de caridade gravíssima com o sacerdote dentro da igreja. Existe hoje uma falta de amor e caridade gravíssima ao padre dentro da igreja. Mulheres despidas na igreja. Mulheres muito mal vestidas dentro da igreja. Inventaram uma moda de uma roupa incolor. Que ela não é transparente não, ela é incolor. Dá pra ver claramente as partes íntimas. Não vou falar, você sabe o que é parte íntima. Abaixo da blusa, abaixo da parte de baixo. Aquilo não é modéstia, é uma falta modéstia. Quer me dizer que você não tá vendo aquilo? Que é uma falsa modéstia? É pessoas com decote escandaloso. É pessoa, quando a gente pensa que não vai inventar mais nada, o demônio ele é alfaiate, parece que ele também cria roupa. É a pessoa, a mulher que bota o vestido todo correto, aí acha que o demônio fala assim: não, esse vestido tá certo demais, dá um corte na perna que vai até a coxa. Que loucura! Mas a maioria usa, a maioria acha normal, a maioria não vê problema nenhum, a maioria fala o que é que tem. Preste muita atenção no princípio desse vídeo. Foi sempre a maioria, foi sempre a maioria. Você é chamada a não ser maioria. Santa Teresinha do Menino Jesus fala: eu sou aquilo que Deus pensa de mim, mas no pecado grave o que Deus pensa de você. Eu sei que esse assunto é um assunto delicado. Eu sei que esse é um assunto que muitas pessoas não gostam de tratar. Eu sei que muitas se ofendem, mas é com amor e caridade que eu te falo isso, porque ninguém tá tendo a coragem de falar isso. E eu senti uma moção do Espírito Santo para falar isso hoje. Cuidado com a salvação da tua alma. Cuidado com a tua entrada no céu. Não queira se complicar com isso. Eu tenho outro testemunho para te passar. Você já viu o testemunho do livro de Glória Apolo? Glória Apolo, deixa eu ver se eu encontro o livro aqui facilmente. Aqui, recomendo, viu? Esse livro aqui de Glória Apolo, um testemunho tremendo. Aqui Deus fala com ela diretamente, ela entra em coma, ela morre, entra
fica entre a vida e a morte, e nesse momento que ela morre, fica entre a vida e a morte, ela começa a ter um diálogo com Deus. Deus dá essa graça extraordinária a ela, e Deus permite que ela volte para a terra para testemunhar. Aí se você acredita, agora é com você. Eu acredito como busco seguir. Não quer dizer que eu não peque, mas se esforçai-vos, como diz São Lucas no capítulo 13. Nesse livro de Glória Apolo, Deus mostra para ela os momentos que ela ia receber Jesus com decote. Jesus dá uma advertência a ela. Quantas vezes você tentou desviar meus ministros? A gravidade de lá no céu, ela chorou. Só que lá no céu, meu irmão, não conta se arrepender mais. Não conta chorar mais. O que vai importar é o que você fez aqui em vida. A conversão é aqui. A mudança de vida é aqui. A renúncia do pecado é aqui. O se arrepender, o chorar pelos pecados é aqui. Porque do modo que você morrer, vai depender toda a tua eternidade. Céu e inferno começa aqui, com o nosso modo de vida aqui. E você, como vai o seu modo de vida? Esforçai-vos. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2015, fala que o caminho da santidade passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem cruz. É preciso que você tenha caridade com o sacerdote. O sacerdote é homem, o sacerdote é gente, o sacerdote tem luta. Ele não está morto, não. É homem, sente desejo carnal como qualquer outro. Ele só se priva de seus desejos carnais por amor a Deus. Mas o que será de um sacerdote quando uma pessoa inconsciente entra na igreja com decote inadequado, com roupa incolor mostrando todas as partes íntimas, é umas calças que levantam para cima, que desenha o lá ele todo. É uma falta de respeito, tanto com o sacerdote. Se você é casada, você peca com seu marido, o seu corpo pertence ao seu marido. Eu hoje tenho que tomar cuidado com o meu corpo, ele pertence à minha esposa, não é mais meu no sentido de carnal. Eu preciso zelar por isso aqui é a casa de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 12, vai dizer assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Se você, e muitas pessoas na legião de Maria, muita gente, grupo de oração, muita gente até fundador de comunidade, pelo amor de Deus, onde é que isso vai parar? Fundador de comunidade, não foto sem camisa, a pessoa já velha, de barba branca na cara, mostrando banha e pelanca. Toma juízo, isso pode te complicar na hora da tua salvação, o teu corpo da tua esposa. É preciso que a gente tome consciência com esses detalhes. Ora, se o Catecismo da Igreja Católica fala do assunto, se a Sagrada Escritura nos orienta sobre o assunto, São Paulo fala sobre isso. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Se São Paulo dá uma advertência à mulher, ele dá uma advertência ao homem também. Seu corpo é da sua esposa. Você peca gravemente no 6º mandamento da lei de Deus. E se fosse uma coisa boba, Nossa Senhora iria vir do céu para falar sobre isso? Nossa Senhora do Bom Sucesso fala que as mulheres quase não terão mais pudor. Nossa Senhora de Fátima fala: haverão de vir muitas modas que vão ofender muito o meu filho Jesus. Cuidado com essas modas. Cuidado com essa moda. Cuidado com esse tipo de roupa. Cubra seu corpo. Cubra seu corpo. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Seu corpo, mulher. Seu corpo, homem. É a casa de Deus. Ah, mas todo mundo faz. Todo mundo vai pra praia. Todo mundo vai pra cima. Você não é a maioria. Você é o que você escolhe ser. Eu lhe peço caridosamente. Ele fala com respeito. Ele fala com carinho. Eu me arrisco a ser odiado com você, mas eu tenho o desejo que você alcance a salvação de sua alma. Nada desse mundo é mais importante que a salvação de sua alma. São Felipe Neri diz que aquele que não pensa na sua salvação, louco, deveria ir para o hospício. Tome cuidado, porque todo mundo faz, eu tenho que fazer. Você não é todo mundo. O apóstolo São Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, não vos deixeis enganar, mas companhias corrompem o bom costume. O evangelho também tem uma advertência. Se teu olho direito te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino do céu com um olho só do que com os 12 para o lago eterno, o fogo da condenação eterna, o fogo do inferno. Se teu braço te leva a pecar, arranca-o. Se tua perna, aqui no sentido da reflexão, Deus não está mandando você arrancar seu olho, Deus não está mandando você arrancar seu braço, embora se isso está te levando a pecar, seria melhor verdadeiramente arrancar, mas não é esse o sentido. Se teu olho te leva a pecar, fuja do pecado.
Fuja do pecado com o olho e desvia o pecado, luta contra a tua carne. É por isso que Evangelho São Mateus, capítulo 11, versículo 12, está escrito assim: desde o tempo de João Batista, o reino do céu é arrebatado à força, e são os violentos que a conquistam. Violento com teu irmão, não violento com nossa carne, com a concupiscência, com a herança do pecado original. Faça violência com sua carne. Jean não conseguiu, hoje eu caí. Procure um padre, se confessa, lute de novo. Não se constranja com cair em pecado, não. Eu também sou pecador, sou miserável. Só os padres sabem o que eu faço de errado. Mas eu não desisto, você também não desista. Eu quero ir para o céu, você também deve desejar ir para o céu. Mas para entrar para o céu, o apóstolo São Paulo, ele fala em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 5. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Nenhum atleta será coroado se não lutar conforme as regras. As regras é se esforçar, é lutar, é combater. O céu é dos fortes. O céu é das pessoas que perseveraram. O céu foi das pessoas que sofreram, mas não abriram mão. O céu não é dos acomodados. O céu não é do que é que tem. Hoje eu vi uma pregação até do padre Jonas Abib falando sobre isso que eu estou falando. Que o céu é das pessoas que lutam, que persevera. Não é que o céu está selecionando, não. É que você escolheu abrir mão de tudo pelo céu. Tome cuidado com a maioria. Nem tudo que todo mundo faz agrada a Deus. Nem toda roupa que todo mundo usa agrada a Deus. Nem toda música que todo mundo escuta agrada a Deus. Nem toda festa que todo mundo vai agrada a Deus. E se todo mundo for para a condenação eterna, você vai porque todo mundo vai? Se todo mundo pular no inferno, você vai pular porque a maioria pulou? Você é você. Você é responsável pelas suas escolhas. Desperta na fé. Tenha coragem de dizer não. Não é essa música. Não é essa roupa. Não é esse programa. Não é isso que eu estou assistindo na TV. Cuidado com as impurezas. O pecado da impureza é terrível. Ele leva uma alma facilmente ao inferno. São Bernardo de Claraval vai falar assim: é mais fácil colocar a mão em um morto e ele ressuscitar do que se colocar em ocasião de pecado e não cair. Muita vigilância. Eu espero que esse vídeo te ajude. Eu espero que esse vídeo seja instrumento de Deus na tua vida. Deixa aqui embaixo seu comentário do que achou dele e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Salve a Maria Imaculada, que Deus te abençoe.